Bom dia, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu nem combinei nada com a minha esposa, né? Vocês vão ver que o que eu vou falar bate um pouco com o que ela disse no dízimo, mas é o Espírito Santo, né? Como aprendi e repito, a igreja é do Senhor e a palavra é dele, por isso a gente tem que ter muito cuidado. Então é ele que cuida de vocês, irmãos, não são os pastores. É a igreja do Senhor e é o Senhor com vocês. É tão legal, né? É bom demais a comunhão. E quando Deus faz uma promessa lá em Gênesis, que ele ia pisar na cabeça de Satanás, e várias vezes ele vai repetindo, que vai dizer que diz que ia fazer um povo e habitaria no meio desse povo. Vocês lembram quando passa ali pelo Velho Testamento, o Espírito Santo veio sobre Sansão, lembram disso? Às vezes a gente esquece que aquilo foi um fenômeno assim, único, momento raro naquela vida, e você quando tem o Senhor Jesus, isso é uma coisa contínua, e você perde essa percepção. Por meio do Espírito Santo, Deus já habita no meio do povo. Então valorizem, atentem para isso, vivam de forma digna em relação a isso. E hoje eu queria falar sobre uma das formas dignas de viver, é a gente estar atento ao ídolo mais popular que existe, né? Que é a avareza, e é comum, e a gente nem se preocupa com isso. E está aí, e isso tem os seus impactos no meio da sociedade. E começa com a nossa vida, começa com o nosso coração. E observem como a Bíblia é apta para nos levar a compreender tudo o que acontece à nossa volta. Quando você vai para política, a política nada mais é do que uma expressão do coração do povo, do povo que habita ali naquela terra. E percebe-se em países aí menos desenvolvidos que justamente uma criação de uma oligarquia, que é justamente um governo de poucos, tá? E embora muitos dos países não assumam que há uma oligarquia comandando, a maioria dos países são sim comandados por uma minoria, por uma oligarquia, tá? Então as oligarquias são caracterizadas ali por um grupo pequeno, que tem os seus interesses particulares, que eles manipulam leis, manipulam ali políticas sociais, de forma a criar, de forma a manter os seus privilégios em detrimento do que está acontecendo com o país, em detrimento da ampla maioria. E visam aí o próprio benefício, às vezes, econômico do próprio bolso, o próprio benefício financeiro, e não o bem comum, o bem geral. Estou só introduzindo o assunto. Qual é a ideia? Qual a motivação dos corações aí, dessas ações que acontecem? Respondo, irmãos. Nada mais isso nada mais é do que o amor ao dinheiro faz isso. E não se iluda, tá? Que, olha, o comando de uma nação normalmente é assim. Quem comanda não é o povo, é o coração do líder que está lá na frente, ou a oligarquia, aquele pequeno grupo que está comandando. E todo governo que fuja aos padrões de Deus, ele pesará economicamente ali aos seus contribuintes. Isso você vai observar na Bíblia, por meio da vida de Salomão, vocês verão isso por meio da vida de Roboão, mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. E o próprio povo de Deus, tá certo? Confiou mais no governo humano para liderá-los do que no próprio Deus. A questão não é que Deus era contra a instituição de um rei ali naquela nação, do povo dele, mas a questão é que o coração daquele povo confiava mais no rei humano para a solução da sua terra do que no próprio Senhor. E o Senhor alertou as consequências de uma confiança num homem assim. Então, a questão não era que Deus não queria um rei, não era isso, mas como eles depositavam essa confiança naquele rei.
e depositavam maior confiança no humano do que no Senhor. Em 1 Samuel 8, de 10 a 22, Samuel foi lá e transmitiu essas palavras ao Senhor, ao povo, as palavras do Senhor ao povo lá que estava pedindo o rei. E ele disse assim: olha, vai ser direito do rei governar sobre vocês. Ele vai governar sobre vocês, tá bom? Ele vai tomar o filho de vocês para servir dos seus carros de guerra, na sua cavalaria, para correr à frente dos seus carros de guerra, e ele vai continuando. Porá alguns como comandantes de 1000, outros comandantes de 50, ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamento, certo? E carros, dos seus carros de guerra. Tomará suas filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras. Isso aconteceu, irmão, com Salomão. Salomão escravizou, realmente, trabalhos forçados, 30.000 judeus. Lembra muito com o povo escravo onde? No Egito. 30.000. E aí, ele vai continuar no versículo 15: tomará 1/10 dos cereais da colheita de uvas, dará aos seus oficiais e aos seus criados. E no versículo 17, tomará 1/10 dos rebanhos. Vai tomando, vai tomando. Isso eram as recomendações, vai acontecer isso, tá? Aí no versículo 19, diante de tudo apresentado, tá certo? Contudo, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei sobre nós. Está tudo, está na cara, está mostrando, está dizendo que vai acontecer, a tragédia está anunciada. O pessoal: não, mas a gente quer mesmo assim. Tá bom? Seremos como todas as outras nações. E aí é o quê? Uma inveja, queremos ser igual aos outros. Porque quem comandava a nação era Deus. O nosso rei nos governará e sairá à nossa frente para conhecer as nossas batalhas, diz no versículo 20. Olha o contraste. Anteriormente, quando você observava todas as batalhas, dizia o quê? A arca ia na frente, o Senhor ia à frente. Agora o povo queria que quem fosse à frente? Um homem. Tá certo? E depois de ouvir tudo que o povo disse, Samuel repetiu diante do Senhor. Então o Senhor respondeu: atendam-lhes, dê-lhes um rei. E querem, e trocam. Irmãos, o único governo justo, certo? É aquele que é governado por Deus. É o único. Então, quando você vê ali durante o reinado do rei de Israel, e Deus buscando minimizar aquela tendência absolutista que todo rei tem, no livro de Deuteronômio você vê que é ordenado, porque já anunciava a possibilidade de ter um rei. E no livro de Deuteronômio já tinha essa recomendação se a nação tivesse o rei. O problema não era ter o rei, o problema é como eles confiaram nesse rei. E aí diz lá no livro de Deuteronômio que todos os dias o rei deveria ler a lei do Senhor, porque o líder deveria dominar o assunto. A lei do Senhor era justamente a constituição da soberania nacional, sendo aí, então, a monarquia era uma monarquia constitucional e não uma monarquia absolutista que podia fazer tudo. Ela estava sujeita à constituição do Senhor. Em Deuteronômio 17, 18 a 20 diz: quando subir ao trono do seu reino, mandará escrever para si um rolo, uma cópia dessa lei, ou seja, um livrinho particular ali, que está aos cuidados do sacerdote e dos levitas. Terá sempre essa cópia consigo, sempre, sempre, e deverá lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos estes estatutos. Isso fará que ele não considere o quê? A Bíblia nos rebaixa o tempo todo. Por quê? Porque somos soberbos por natureza. A questão é essa. E aos seus irmãos israelitas, e que não se desvie dos mandamentos, nem para a direita, nem para a esquerda, assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como todos os seus descendentes. Então compreendo, não há mais nação regida pela palavra de Deus. Essa é a verdade do mundo hoje, tá certo? Já naquela época não tinha mais.
Muito embora muitas das leis vigentes tenham alguma origem realmente na piedade e no cristianismo, mas não há uma nação sujeita à Constituição, à lei do Senhor. E os governantes hoje, eles não aprendem a temer ao Senhor, nem buscam isso, e não aprendendo, irmãos, não vão cumprir o que a palavra de Deus propõe. E naturalmente, não se sujeitando à palavra de Deus, óbvio que consideram-se superiores. É natural isso. Resultado, já em 2011, os grandes analistas políticos aí do mundo adicionaram aí ao repertório das palavras para definir a política, 2 palavras. Criaram lá a tal da cleptocracia e plutocracia. Plutocracia é um governo dos ricos, os ricos é que mandam. Quando as oligarquias, aqueles grupinhos que têm o maior dinheiro ali na nação, se apropriam do governo, buscando ali privilégios, facilidades e desandando todo o sistema para uma cleptocracia. Cleptocracia, já explico, é um governo de ladrões. Isto é a realidade hoje. Mas por que o senhor está falando isso? Porque eu quero confrontar e mostrar para vocês como a Bíblia é apta para discernir e fazer você compreender todas as questões da sociedade, inclusive do seu coração. O propósito dessa série é justamente ensinar vocês a perceberem isso na palavra de Deus, porque a palavra de Deus confronta, depois que confronta ela consola, depois que consola ela ainda conforta. Ela resolve tudo isso. E ajuda a gente a enxergar com profundidade os problemas sociais que estão à nossa volta, inclusive do nosso coração. Provérbios 14, 9 diz assim: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Então a palavra de Deus vai sempre buscar reparar qual é o pecado cometido na questão, se há ou não. Mas há os zombadores, que são os orgulhosos, que não querem nem saber dessa questão. Então vamos desenvolver esse assunto sobre essa avareza, esse ídolo popular. Então percebam, o amor ao dinheiro e o seu impacto na coletividade. O que isso acontece? Como isso expressa-se ali no coletivo? Como essa avareza repercute em uma nação? Qual a origem? Qual a fonte? Qual a razão de um problema tão grande assim? Qual seria a solução para resolver isso? Um novo governante? Começar tudo de novo? A esperança está num sistema de leis novos? Ou qual é o cerne da questão para resolver tudo isso? Eu vou falar, a palavra de Deus dá a resposta. 1 Timóteo 6,10, eu já cantei essa pedra aqui. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observe, tá, irmão? Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, tá? É o amor, a forma como você se relaciona com ele. Você ama mais o dinheiro do que as pessoas? Você ama mais tudo que você tem do que as pessoas? É a forma como você se relaciona. Não é o dinheiro. E aí o versículo continua. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Então, o amor ao dinheiro pode levar uma pessoa a se desviar da fé? O que o versículo diz? Sim. Sim. Aliás, tem gente que já nem entra na fé por conta do amor ao dinheiro. Não é verdade? Não se preocupe. Você já está predestinado ao inferno se você não entrar na fé por amor ao dinheiro. Então, examine isso no seu coração. E aí a Bíblia diz qual a consequência desse tipo de relacionamento com o dinheiro. Vai dizer assim: se afligiram com muitos sofrimentos. Então tem gente que chega aí desesperado, sofrendo, mas está sofrendo muito. E eu tenho dó, e eu tenho compaixão por essas vidas. Mas o sofrimento é completamente coerente, porque revela uma paixão, um amor pelas posses e pelo dinheiro. Não tem como ser diferente. A solução para toda essa questão começa com o reino de Deus sendo inaugurado no nosso coração, no nosso pensamento, na nossa alma. Popularmente falando, no seu CPF, tá bom? Começa com o seu CPF, o reino de Deus. Não é no CNPJ.
Então o cristianismo vai conduzir os corações ali, a individualidade, a um coletivo mais nobre, quando essa coletividade deixa a palavra de Deus agir no seu coração. Que vai agir, essa comunidade vai agir ao limite do temor do Senhor, pelo bem do interesse comum e não particular, negando a si mesmo. Por outro lado, a avidez, a avareza vai gerar esse grupinho, essa oligarquia, um coletivo de poucos que vai defendendo o interesse próprio, que é justamente a ganância, às custas dos pobres, dos oprimidos, e ainda que a ampla maioria venha a ser prejudicada ou deixem ali de ter uma vantagem na questão particular que colocaram. Uma nota importante aqui. É importante todo mundo saber disso. Nem toda miséria, nem toda pobreza, nem todo problema financeiro vem de um relaxo, de um desleixo ou de uma preguiça. Tá bom, irmãos? Nem toda miséria, nem todo problema financeiro vem de um relaxo ou vem de uma preguiça de alguém. Às vezes é uma fatalidade que aconteceu. No Velho Testamento, o povo de Deus já tinha alertado que a cada 7 anos deveriam perdoar ali, fazer a devolução para a pessoa que tinha, pagou a dívida com o terreno. Depois de 7 anos, devolva aquele terreno para a pessoa. Por quê? Porque assim não haveriam pobres por muito tempo naquela nação. Doenças ocorrem, irmãos. A pobreza pode acontecer por razões legítimas. Eu já vi histórias de pessoas assim, milionárias, e perdeu toda sua fortuna com uma doença mental, que foi resolvida se tivesse buscado um certo conselho bíblico, assim, no estalo de dedo. Mas perdeu milhões. Algumas pessoas entram em enfermidades e se endividam. Outros acontece um luto na família, tragédias realmente acontecem, viuvez, orfandade, às vezes a pessoa fica órfã, problemas temporais, acidentes podem acontecer e levam a pessoa a um problema financeiro. Então, nem toda miséria é fruto de um relaxo, desleixo ou preguiça das pessoas. E as pessoas, desde lá do Velho Testamento, que passam por questões assim, a Bíblia diz que devem ser socorridas. Quem? O mundo inteiro? Não, o povo de Deus, da igreja do Senhor. Aliás, o mundo nos persegue, tá bom? Não seremos aceitos pelo mundo. Somos aceitos por Deus. E essa é a maior aceitação e gratificação que você deve ter no seu coração. O mundo nos rejeita, o mundo nos persegue. Então, o amor ao dinheiro, a avareza, cria efeitos aí oligárquicos numa nação e em diversos países. Aquele grupinho que manda, sabe, os ricos. E muitas das vezes eles não são atendidos e aí em detrimento ali a todo o prejuízo nacional que pode estar acontecendo, num contraste com a população e com o pobre, eles só querem realizar os seus desejos e vão manipulando as coisas. Provérbios 14:31 diz assim: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Então Deus se identifica com aquele mais pobre do seu povo. Cuidado, hein? Não há nenhuma, por diversas vezes, Deus tem íntima compaixão e dá um tônus diferente em relação a si e o pobre. Mas quem trata o necessitado com bondade honra a Deus. A avareza vai criando uma opressão, e às vezes nacional, e aí, conforme eu disse lá no início, o jovem Roboão, que foi um dos reis lá da terra, e os seus amigos criaram isso. Quando você vai para a 2 Crônicas, no capítulo 10, os versículos de 10 a 11, os jovens que haviam crescido com Roboão, certo? Responderam. Roboão falou: o que eu faço? E aí, o que eu digo?
Como é que eu trato esse povo? Porque Salomão já tinha oprimido demais, já tinha 30 mil pessoas trabalhando ali em serviços pesados para o Salomão. A este povo que te disse, o teu pai Salomão, né, que está falando, pois sobre nós o jugo pesado, torna mais leve. Diz assim: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, o meu pai impôs a vocês um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. O meu pai os castigou com chicotes, eu os castigarei com escorpiões. Percebem aí a coisa? Salomão já tinha fugido do que Deus tinha orientado, seu filho foi pelo mesmo caminho e a nação padecia por conta daquilo. E foi pesado o que Roboão falou aqui, irmãos. Foi muito pesado. Ele foi insensível ao clamor do povo. Alguns estudiosos dizem que esse negócio de mindinho aqui é figurado. O que ele está dizendo, ele foi tão grosso e pesado que ele fazia uma referência poética ao seu órgão sexual. Foi cruel. Pensando em si. Então essa oligarquia, esse pessoal só pensa em si, não pensa no bem dos governados. E aí Roboão foi lá, aumentou a carga tributária sobre o povo, e depois aquilo explodiu numa revolta nacional. Depois vocês acompanham isso em 2 Crônicas, no capítulo 10, e vão perceber o resultado desastroso do que aconteceu, daquelas decisões dele. Então, a avareza vai gerando uma regulação de tudo, porque quer dinheiro, mais dinheiro, e de forma excessiva, para controle e mais arrecadação e mais dinheiro, porque a avareza ama dinheiro, ama posse, gosta de ter. Até na forma religiosa, quando você vai para Mateus 23:4, diz assim Jesus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas, ou seja, pegam dinheiro, tributo, tudo que quer lá, para disfarçar, fazem longas orações. Não, eu vou orar aqui por cura, para compensar mais ou menos, eu vou orar longamente aqui para fazer valer aquilo. E aí tem um galardão no inferno, né? Que Jesus já diz aqui: vocês serão castigados mais severamente. Então a avareza vai produzir justamente leis, e cria justamente leis com vantagens cleptocratas, que facilitam o roubo, ou vantagens plutocratas, né? Garantindo aí a perpetuação de um pessoal que vai se mantendo no poder e vai gerando mais forma de poder. Isso às custas da ampla maioria. Mas e aí? Deus vê tudo isso. Isso não escapou aos olhos de Deus. Pode descansar. Quando você vai observar em Isaías 5, versículos 22 a 23, diz assim: dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. A corrupção vai se institucionalizando. Aí Isaías 10, de 1 a 3, ai daqueles que fazem estatutos injustos, que escrevem decretos opressores. Não! Uma vez eu questionando um advogado, e aí eu vendo que o que estava sendo feito não batia com o caráter de Deus e a justiça de Deus. Esse advogado não tinha um temor do Senhor. Ele falou: Getúlio, mas está na lei? Eu falei: não é porque está na lei que é certo. Os valores de Deus são supra-leis, estão acima das leis. Mas ele criou a lei. Cria, e Deus observa. Você está criando essa lei para oprimir. Sim, você está criando essa lei para controlar. Leis injustas, opressores. Estou vendo isso. E justamente isso é o quê? O amor ao dinheiro, ao poder, a querer ficar no controle. E aquilo vai se institucionalizando. Diferente para os privilegiados, ruim para os pobres.
E aí no versículo 2, o versículo continua, o texto: para privar os pobres dos seus direitos. Faz assim que o pessoal não vai ter controle. E da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas a sua presa e roubando dos órfãos. Está na lei, mas a lei é uma evidência de que pela lei está sendo roubado. Deus vê, irmãos. Está vendo como que a Bíblia discerne tudo? E você, pastor? Eu descanso no meu Senhor. O meu descanso é no céu. Não confio nem na minha justiça, eu confio na justiça de Deus. Ah, pastor, você está falando de alguma classe política, entre aspas? Não, eu estou lendo a Bíblia e falando o que acontecia no Velho Testamento. Tal classe aí, naquela época, dos empresários ali, dos grandes líderes ali de Israel, tá certo? Aquela categoria de empreendedores da nação manipulava aquilo. Assim como acontece na nossa nação. Quantas leis, quantas vantagens econômicas são dadas para um pequeno grupo oligárquico à custa do prejuízo de 200 milhões de brasileiros? E aí? Vai defender o interesse daqueles 200 milhões de brasileiros ou daquela minoria que está lá? E aí no versículo 3, que farão vocês no dia do castigo? Deus falando, quando a destruição vier de um lugar distante. Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? O que vai acontecer? A avareza gera uma manutenção da miséria sem fim, irmãos. Amós 2, de 6 a 7, diz assim: por 3 transgressões de Israel e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam na cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam justiça ao oprimido. Deus vê. Conseguiram ligar as coisas? Para os mais atuais, né? Um link para os mais antigos. Fizeram o gancho? Como eu vi na célula, né? Antigamente era gancho, agora é link. Então vamos lá. Começando no seu CPF, como é que isso impacta o seu coração, a sua vida? O homem, biblicamente falando, irmãos, biblicamente falando, o homem não é fruto do meio, e todo meio é fruto do homem. Então, é justamente atentando a isso, pormenorizando a questão, que agora eu vou sair do coletivo e a gente vai partir para a individualidade da questão. A avareza aí no particular do seu, do meu coração, ela gera opressão, ela gera uma extorsão social da coisa. Patrões praticam extorsão, por quê? Porque o patrão, com seu CPF, tá certo? Busca uma extorsão salarial dos seus funcionários, onde o objetivo é lucrar, inclusive pagando o menos possível ali, com o salário do seu funcionário. Pagando o mínimo possível. Isso é o quê? Avareza. Abacuque 2, 6 diz: todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante extorsão. Até quando continuará assim? Há um ai de Deus, Deus vê. Ah não, isso aí tem a ver com política, com quem é rico, com quem é empresário. Será? Será? Então vamos lá, para o seu CPF. Quando você contrata um serviço, uma diarista, talvez alguém que vai fazer uma manutenção particular na sua casa, e depois do combinado, certo? Você ainda não pagou, aí você resolve pedir desconto. Isso é extorsão, porque agora a pessoa não tem opção, ela já fez o serviço. E aí você faz uma nova
contraproposta depois do acordado para pagar menos, você entra nesse ai de Deus aqui. E aí talvez, saindo daqui, alguns terão que fazer suas devoluções, né? Pedir perdão a Deus. Outra questão da avareza, a autogenerosidade, chamei assim. Pergunto, você é generoso? Não, sou, pastor. Quanto? Você é tão generoso com os outros quanto é para si mesmo? Na realização ali dos próprios desejos pessoais, não há limites? Não tem como? Você faz de tudo para doar-se a si mesmo? Eu mereço isso? Você diz, não, depois dessa, nem que eu passe no cartão 1000 vezes, mas eu mereço. Generoso consigo, que é uma benção. Eu lembro dessa generosidade, isso aí é uma história que aconteceu no Acre, de um irmãozinho que ele queria, porque queria que Deus desse uma bicicleta para ele. Lembra da história, né, Flávio? Queria, mas ninguém no culto revelou que Deus devia dar a benção. Então ele profetizou para si mesmo: servo meu, eis que te dou a bicicleta. Amém, Senhor. Ele profetizou para si mesmo, colocou lá, foi lá, passou a bicicleta 1000 vezes, porque a cultura do Acre é uma cidade plana, então é uma bicicleta demais. Eu lembro no estacionamento de onde eu trabalhava lá no quartel, às vezes tinha 200 bicicletas estacionadas. Tinha roubo de bicicleta, irmãos, tráfico de bicicleta, tinha tudo. É a cultura do ambiente. E aí ele profetizou, e aí ele foi lá e comprou a bicicleta. Comprou a bicicleta e foi desfrutar da bênção que Deus tinha dado, né? E lá tem uma ladeira famosa, talvez o pessoal do Acre aí vai saber quando está assistindo. Ladeira do Bola Preta. É uma ladeira enorme assim, e lá embaixo aquela curva de cotovelo, sabe? No meio da descida faltou o freio, aquela bicicleta capotou, ele tombou, ele já levantou gritando: profeta do diabo! Generoso, e a gente está querendo sempre, não é? Cadê? Vai num cultinho que eu quero receber a minha bênção. Autogenerosidade. Cuidado, irmãos, que às vezes a gente vai lá igual esse profeta do diabo. Eu mereço, depois de eu trabalhar tanto, agora, e se endivida, e depois vai lá e cai na ladeira do Bola Preta, e aí? Foi o seu coração que profetizou a si mesmo. Então, na realização ali dos seus desejos particulares, você é muito compreensivo, você é muito tolerante, você é complacente, você tem uma dó de si mesmo, você é condescendente, você é flexível. Não, vamos tirar isso, é para mim mesmo. Agora, quando a coisa é em relação altruísta, em relação ao próximo, liberalidade, desapego com as coisas, em relação à generosidade, em relação aos outros, como é que você age? Como sovina, mão fechada, avarento. Se é assim, isso é avareza, é pecado, e a gente tem que se arrepender dessa questão. Seja compreensivo, tolerante, complacente, liberal com o próximo, amando o próximo mais do que a si mesmo. Então, no que se refere ao ato de contribuir, às vezes aqui na obra, frequentemente, continuamente, de forma seguida, aquilo não é uma rotina na sua vida, e aí você não contribui para pregação, para exposição da palavra de Deus, do Evangelho, você nunca contribui para manutenção da obra do Senhor, você não contribui nem para o espaço onde você está sentado, aí você... há uma certa má vontade em relação a essa questão, mas para si você é extremamente generoso. Eu digo, arrependa-se, que talvez aí pecado, há um pecado por aí. 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Olha, contribua aqui não é uma proposta, está dizendo que é o quê? Um imperativo.
E não é uma opção para contribuir, mas aqui o versículo dá uma atenção quanto à forma. Ele está dizendo aqui que, olha, doar para as obras não é menos ruim do que não doar. Ele está dizendo, tem que ser doado. Ele não está dizendo aqui que, olha, se você for doar de uma forma ruim, nem doe. Não, ele está censurando a sua má vontade do seu coração não contribuir com aquilo e ficar indisposto. Então fica claro aqui que não há virtude alguma em ficar fora de Deus em relação neste ato, porque diz, Deus ama a quem dá com alegria, e você fica muito bem por não doar e não alegrar o coração de Deus, e você tem paz com isso. E o pessoal inverte esse versículo de um jeito. Ele está provocando você a dizer, olha, mude. Se você é servo do Senhor e nota aí um mau grado no seu coração, um descontentamento, uma insatisfação, um desprazer em contribuir com a obra, no sustento, na manutenção ali das portas abertas, da mensagem que muitas vezes é proclamada e transforma corações. Quantas pessoas que fazem parte desse espaço, que já ouviram uma palavra aqui, inclusive na célula, que já foram abençoadas? Se eu pedir para levantar a mão aqui, eu mesmo já fui várias vezes. A pergunta é, você tem participação nisso? Ou você está fora disso? E às vezes você não faz porque você não quer ficar um pouco mais pobre. Ou traduzindo, você quer ficar um pouco mais rico, ou manter a sua riqueza. Eu não sei qual é a sua riqueza, o número de zeros para você se considerar rico. Não sei. Mas a questão é que os que querem ficar ricos cometem pecado. Quando vai para 1 Timóteo 6,9 diz, os que querem ficar ricos caem em tentação. Então não está dizendo que pode cair, vai dizer que caem em tentação, caem em armadilhas e muitos desejos às vezes a pessoa tem uma compulsão. Sim, porque está em pecado, está aí, é profético, está na Bíblia. Eu não consigo ter controle. E às vezes não tem nem relação direta o seu descontrole com aquilo, mas é uma consequência da lei de Deus sobre tal desejo. E diz, nocivos, que levam, então não se trata aí de uma possibilidade, né? Os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Desejos descontrolados, um desejo desordenado, um amor desmedido pelas coisas, uma idolatria. E aí, sendo justamente isso que Paulo está concluindo aqui. E há um risco da riqueza. Quando a gente vai em Gênesis 19, percebe-se ali que toda uma nação, Sodoma, tá certo? No caso, Ló foi muito bem recebido ao chegar em Sodoma, porque você deduz isso porque ele chegou bem, chegou com muita posse, com muito dinheiro, mas 2 visitantes sobrenaturais que vestiam apenas a roupa do corpo, aquilo foi inadmissível. Você não vai entender isso lendo apenas o texto de Sodoma e Gomorra. Você vai ter que passar pela Bíblia inteira para compreender isso. E aí, o pessoal fixa só no textinho de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia ali, latina, depois de anos, resolveu adjetivar desejos sexuais por outro homem como o quê? Sodomia, mas esse nunca existiu no termo original da Bíblia no Novo Testamento. Então, voltando ao assunto, qual era o problema de Sodoma? E aí, os 2 visitantes sobrenaturais, que não tinham nada, eram simples ali, sem suas posses, era inadmissível receber desse jeito. Aqui só entra quem tem grana. E aí em Mateus 11, de 20 a 24, e Lucas 10, de 13 a 15, a gente observa
que um dos problemas dos sodomitas era justamente a hospitalidade. Eles não recebiam bem os de fora, os mensageiros de Deus. E aí você, em Gênesis 13, faz esse link. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. Por quê? Os não abastados, só com as roupas do corpo, mesmo com aparências celestes, não eram bem recebidos. E foi justamente isso que Jesus censurou. Vocês não me receberam. Os anjos não foram recebidos e vocês não me receberam. Eu sou maior do que os anjos e vocês não me receberam. Como boas-vindas, né? Os perversos sodomitas propuseram ali até violentar os anjos para humilhar, para oprimir, que é coisa típica do orgulho. E Jesus, fazendo aquela ligação com Sodoma e Gomorra, ao povo ali de Corazim e Betsaida, fala: vocês não me receberam. Estou falando aqui qual é a questão, o pecado, e vocês não me receberam. Ezequiel 16:2 diz: filho do homem, confronte Jerusalém com as suas práticas detestáveis. Então o pecado tem que ser confrontado? Sim. E Ezequiel 16:56, falando ainda de Jerusalém: você nem mencionaria o nome da sua irmã Sodoma. Olha, está classificando Jerusalém como: olha, você tem uma irmã aí, você está agindo como Sodoma, na época do orgulho que você sentia. Então a avareza é justamente o risco do orgulho, é como estar ali por cima da carne seca, daquela segurança mentirosa. E Lucas 12, 19 e 21, e diz assim, aquela pessoa que confia nisso: eu direi a mim mesmo, olha, você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda as riquezas, para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. E aí, continuando no texto, Ezequiel 16:49, ora, este foi o pecado de Sodoma. Qual foi? 2 pontos. Ela e suas filhas eram arrogantes. O orgulho que eu falei. Por quê? E aí continua o texto: tinham fartura de comida, viviam despreocupadamente. Não, que irmãos? Não ajudavam os pobres e os necessitados. Leiam a Bíblia e a compreendam no todo. Ezequiel 16:50, ele diz mais ou menos assim: Jerusalém e Sodoma, vocês eram altivas, cometeram práticas repugnantes diante de mim, por isso eu me desfiz delas conforme você viu. O rico, avarento, possui ali uma forte sensação de segurança, de estabilidade financeira, do saldo ali da conta está no azulzinho, que glória, né? Chegar no final a conta está azul. Você não está no negativo. Aí um fala até, aleluia, irmãos. A sua segurança está na cor da sua conta e não no Senhor. Irmãos, eu já avancei algumas vezes para o vermelho por conta de coisas inesperadas que fugiam ao controle. A minha esposa falou, mas a gente não tem dinheiro. Eu falei, eu sei, mas Deus sabe que a gente está agindo com responsabilidade. Isso aqui não é o conforto, é uma necessidade. E Deus nos socorreu. Deus nos socorreu. A gente controlava até as moedinhas. E a coisa fugiu, era uma questão de saúde. Às vezes, a generosidade vai ali, além das suas posses. Como eu já vi um senhor, que certa vez estava devendo 7 mil reais na conta, e viu o semblante da senhorinha da sua casa, que ajudava, a secretária lá, né, faxineira,
semblante triste, caído, mal. Ele falou, o que a senhora tem? A senhora está tão triste hoje? Ele falou, não, é que eu não paguei a parcela da minha casinha e eu não tenho dinheiro e se eu não pagar esse mês eu vou perder ela. Ele virou para mim e falou, Getúlio, eu já estava devendo 7 mil, a parcela era 500, o que mudava? Na época do cheque, para quem lembra, meti o checão, passa aí 500. Na semana seguinte entrou um serviço que ele pagou tudo, a dívida ainda sobrou. Compreendem isso? E às vezes, você está aí na sua sensação de segurança, na estabilidade financeira, querendo descansar nisso. Isso é arrogância, isso é pecado. Arrependa-se. Há uma outra forma de avareza, muito sutil, que ela é expressa por insatisfação, descontentamento. Números 21, de 4 a 5 diz, o povo, partiram eles do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E ele falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês não tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida. Comida miserável. Você não usa essa palavra. Mas que horrível, só tem isso para comer. Ou enjoei, né? Enjoei. Todo dia isso? Pão, pão, pão. Lembre-se do povo no deserto. Você está tão diferente deles? Eu não aguento mais. Só ovo. Lembro do irmão, vamos lá, passei lá em casa. A gente racha um ovinho, come junto. Divide uns ovos, na benção. Por outro lado, da preocupação com os... Esse é mais ou menos o outro lado da preocupação dos celeiros cheios. Porque os seus celeiros não estão tão cheios quanto as suas expectativas. E aí podem surgir expressões de descontentamento, que o seu coração aí sabe. Descontentamento por falta do que a minha esposa disse aqui, você não descansa no Senhor. Nas questões materiais. Pense, seus bens materiais podem estar sendo justamente o seu conforto, a sua confiança, e Deus quer tirá-los para justamente você descansar nele e confiar mais nas suas provisões do que no Senhor. Isto é avareza. Sendo você, obviamente, alguém como eu, que não tem condição nenhuma de confiar nas finanças. Se eu confiar nas finanças, eu estou lascado. Tudo tem que ser bem medido. Se você é assim, se a gente confia ainda na nossa capacidade, no nosso saldo bancário, isso é uma burrice, irmãos. Confie no Senhor. Cuide para não estar pedindo a Deus o desejo de segurança financeira disfarçado de qualquer outra coisa. Atente para as expressões de ingratidão, só isso. Quais eram os celeiros do povo no deserto? Os celeiros do povo no deserto era Deus, e o nosso também tem que ser. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. Números 11, de 4 a 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Pior ainda, aí vem, né? Quero mais. Só isso, mãe, de sobremesa? Não, sobremesa eu topo, tá, irmãos? Sobremesa nunca é demais. Um doce, né, pastor Caio? Ixi. Até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. Aí começa, todo mundo começa a queixar. Ah, se tivéssemos carne.
Aí você pensa, se tivesse aquele sorvetinho agora, tão quente, se tivesse aquele hambúrguer, se tivesse o dinheirinho para aquele macarrão, se tivesse aquele arroz, aquela picanha, que saudade da picanha! E você só na abóbora, né? Para comer. E no versículo 5, nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite. Acontece isso com vocês? Não, é só com o povo no deserto, né? É ovo? Nem quero. Só arroz e feijão? Nem vou comer. É distante aquilo, né? É só o povo do deserto, a gente não. Não quero mais comer isso, já enjoei. Perdi a fome, né? Perdeu a graça. Nunca vemos nada a não ser este maná. Sempre assim, estou cansado. Não é isso? Avareza, irmãos, descontentamento. Eu sei que nem todos têm aquela rusticidade que eu tenho. Qual é? Ainda adoro pão na chapa e naquele ferrinho fechado desde criança. Mas isso sou eu, nem todos têm essa capacidade. Ainda salivo com isso até hoje. Mas temos outras coisas, né? Que a gente enjoa. Então, se for isso, eu não quero nem comer. Arroz, feijão, arruma outra coisa, porque eu não quero mais. Então, abra os olhos para os ataques de insatisfação que acontecem no seu CPF, no seu coração, com os suprimentos diários que Deus tem dado, ainda que comedidos, ainda que pouquinhos, mas suficiente para você continuar na jornada do Senhor. Sempre assim. Eu sempre conto a história de quando chega alguém falando que está com dificuldade. O que importa, irmãos, é adorar a Deus. A coisa mais importante no deserto era o Senhor, não era a comida, não eram as posses, e nunca foi e não deve ser. Eu lembro, a Flávia já contou, eu lembro uma vez em casa, não tem 10 anos isso, e não tinha nada para a gente. Olha, eu não tinha dinheiro mais para padaria. Lembra que eu falei que é tudo contadinho? Então, padaria, eu lembro que dava R$300 e eu não tinha dinheiro para comer em padaria. Então, era só, falei, a partir de hoje vai ser só no cuscuz, igual ao Nordeste. E eu lembro à noite que não tinha nada para a gente comer, nada, entre aspas, a não ser creme cracker, aquela bolachinha de sal. E eu lembro da minha filha contando, pai, eu queria comer pão, e Deus deu a graça e a sabedoria de responder ali na hora, como o pai adoraria lhe dar pão? Eu poderia dizer, não, come isso, não é assim? Deus deu sabedoria, eu falei, o pai gostaria tanto de dar pão. E ali, minutos antes de ir para o culto, e aí eu falei assim, se você comer essa creme cracker, você vai ter forças para ir para a igreja e adorar o Senhor. Ela falou, vou, é isso que importa, então come. E ela comeu. Porque o que importa é adorar ao Senhor. Números 21, de 5 a 6, o povo falou contra Deus e Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e detestamos essa comida miserável. Descontentamento, irmãos. Estou repetindo, descontentamento. O que é que há na sua vida aí que você julga tão miserável? E aí o Senhor acha que deixou assim? O versículo continua dizendo, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Há juízo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O Deus que matava o pessoal de Canaã começou a matar o povo por causa do pecado. Deus é justo e a sua santidade não pode ser quebrada. E ainda há, seguindo, a avareza na religiosidade, no meio da religião. Agora observe a avareza num coração honesto da fé. Como honesto eu quero colocar o caso de Moisés. Certo? E isso é antigo, muito tempo.
Há aqueles que sempre buscaram lucrar com a fé. Em 1 Timóteo 6, de 5 a 6, diz assim: alguns pensam que a piedade é fonte de lucro, ou seja, ele está dizendo aí, no sentido financeiro, no sentido avarento. E aí Paulo responde no sentido figurado: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, e lucro ele usa no sentido de realmente é bênção. Então a coisa é antiga, o pessoal quer ganhar dinheiro com religião. O que era a riqueza para um homem piedoso como Moisés? Como adulto que ele era, antes dos seus 44 anos, segundo o historiador ali, Flávio Josefo, ele comandou o exército do sul, o cara teve realmente posição, status, deve ter tido uma autoridade, uma reputação considerável. Porém, como a gente vai em Hebreus 11, de 24 a 26, diz que pela fé, por causa da fé, por causa do amor de Deus, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e vocês vão compreender isso mais à frente, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar do prazer transitório do pecado, porque tudo é transitório, passa. Por causa de Cristo considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Ele estava de olho no futuro, ele estava de olho na eternidade, e não o que estava acontecendo naquele instante. A filha de Faraó tinha justamente adotado Moisés, e podia sim fazê-lo herdeiro do trono, poderia, conquanto que Moisés renunciasse à educação que a sua mãe lhe dera. Seus colegas, os companheiros, os amigos de Moisés, eram príncipes do palácio. E aquele jovem recusou isso. Ele abriu mão do trono do Egito. Deus falava com esse servo. Esse servo que não tinha avareza, a avareza estava domada. Esse servo que tinha um total desprendimento material. Dá uma olhada em Números 12, de 7 a 8. Diz assim: com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, no versículo 8, com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. E aí continua. Isso é como Deus fala com o honesto da fé. Mas eu quero mostrar que a coisa é antiga. A avareza no coração de um desonesto. Segundo caso, Balaão. Benção. Números 22, 9, diz aí: Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com vocês? E aí, parênteses, sobre oração. Vamos lá, Deus sabe tudo, irmãos, mas quer que falemos tudo. Às vezes apenas a exposição já resolve, tá certo? Quem era esse Balaão aí? Um verdadeiro profeta no sentido da palavra, tá bom? Notadamente reconhecido pela sua competência na área da profecia. Quando a gente vai lá para Números 22, de 1 a 7, você vê que o povo estava invadindo a terra de Abimeleque, e ele fica desesperado, e então, Balaque. E aí Balaque manda os mensageiros ir lá chamar, no versículo 4, certo? Chamar lá no versículo 5, enviou mensageiros para chamar Balaão. Por quê? Porque Balaão era reconhecido como um verdadeiro profeta. O que ele falava, acontecia. E aí no versículo 5, enviou, falou: olha, um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e se estabeleceu aqui perto de mim. No versículo 6, diz assim: vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais esse povo para mim. Talvez então eu tenha condição de derrotá-lo e expulsá-lo dessa terra. Olha só quem era Balaão. Balaão era conhecido, tinha reputação. Diz assim: pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é... O que ele falava, cumpria. E aí, os líderes de Moabe e de Midian partiram levando consigo preço para o encantamento mágico. Mas esse profeta era dominado pela avareza. Avareza. É por isso que a Bíblia diz, Jesus já alertou, não são os dons que vão dizer se você vai entrar no céu ou não. Ainda que você profetize a verdade, você pode estar indo para o inferno.
E aí pode parecer meio assustador, porque no mesma época, no mesmo período que Deus falava com Moisés, naquela época Deus falava com Balaão. Os israelitas não eram exclusivos, embora Deus usou ali a nação para anunciar a sua santidade. Balaão não era israelita, mas ele acertadamente profetizou, e profetizou até coisas sobre Alexandre o Grande quando invadia a nação lá. Em Números 24 diz assim: navios virão da costa do Quintim e subjugarão Assur e Éber, mas o seu fim será a destruição. E há um relato disso no livro de histórico lá, de apócrifo de Macabeus, dizendo justamente isso. Depois de ter saído da terra de Setim, Alexandre, o macedônio, filho de Filipe, que já tinha dominado a Hélade, Jônia, na Ásia Menor, venceu Dario, o rei dos persas e dos medos, e tornou-se rei em seu lugar. Aconteceu. Historicamente falando, o que ele disse aconteceu. Então compreendo que homens usam qualquer coisa para ganhar dinheiro, inclusive a fé. E muitos usam a fé como objeto de riqueza. Mateus 7, de 22 a 23, diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Mas você é quem? Moisés ou Balaão? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, pois praticam o mal. A conduta interfere. Há verdadeiros aí figurões, irmãos, que a gente sabe, que profetizam verdades mesmo, mas com pecados carregados, como Balaão, cheio de avareza. A esses cabe justamente o apelido, o pseudônimo de Abraão. 2 Pedro 2, de 15 a 17 a 19, Pedro já qualifica essas pessoas como usando o rótulo de Balaão. E diz assim: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Lembra que eu falei, o problema é o amor ao dinheiro. Esses homens são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade. Isso tem até hoje? Claro que tem, mas está aqui a Bíblia para você enxergar e discernir. A escuridão das trevas lhe está reservada. Olha o que isso quer dizer: inferno. 19, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Ou seja, o ídolo dele, o Deus dele é o dinheiro, é Mamon. Qual é o caminho de Balaão? E aí quando a gente vai para Judas, nos versículos 11 e 12, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosas. São o que, irmãos? Pastores. Sim, pastores. Profetas. Mas tenham grande cuidado aí. Com quem? Por quê? Eles só cuidam de quem aí, está dizendo? Cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores do outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancados pela raiz. E esses caras estão cheios de seguidores. E como estão? E no versículo 13, Judas 1,13, continua: estrelas errantes. Ou seja, você está seguindo, mas vai chegar aonde? Quando a gente faz o curso no exército, a primeira coisa que a gente aprende é a navegar pelas estrelas. Se você segue a estrela errada, irmãos, você pode estar cheio de boa intenção, mas você vai chegar onde não deve. Para os quais estão reservados para sempre as mais densas trevas. E no versículo 16, ainda de Judas 1, são cheias de si. O cara é bom. Não é que ele se acha bom, ele tem certeza que ele é bom.
e adulam os outros por causa de quê? Por interesse. Ricos, relacionamentos utilitaristas, no que aquela amizade vai ser útil, vantagem pessoal, o que eu vou ganhar se eu me relacionar com aquela pessoa, mas o objetivo maior daquela vida não é apacentar o rebanho de Cristo Jesus, é apacentar a própria vida, cuidar de si mesmo e ver como é que vai sobreviver mais um pouco. Vocês têm que conhecer quem são e saber o que Jesus disse. Jesus disse a esse: apartai-vos de mim. E essas pessoas estão levando muita gente para longe de Jesus. Concluindo, irmãos, a avareza gera essa coisa insociável, antissocial, que traz sofrimento, intratável, é algo desagradável e solitário. Então aí eu vou dar uns 3 antídotos contra a avareza. Porque a alma que conhece o conselho de Deus, mas não confia na sabedoria do Senhor, envenena-se a si mesmo. Aí eu quero saber o que Deus pensa. Aí você fala, aí a pessoa, tá, mas eu não vou fazer. Não adianta, é um veneno. Primeira coisa é o contentamento. Primeiro antídoto é o contentamento. Lucas 3,14. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu. Você pode, eu lembro que quando tinha uns 20 anos, aprendi com um senhor na igreja, ele falou assim: Getúlio, eu nunca reclamei do meu salário. Nunca reclamei. Eu orava: Senhor, se eu quiser dar um aumento, vou até receber bem, mas eu não reclamo. Tem que ter gratidão no coração, irmãos. O que vier é benção. Senhor, ensina-me a viver com o que eu tenho. E ser grato e ter contentamento com isso. Segundo antídoto contra a avareza, e é um antídoto mesmo, a generosidade, tá certo? Deuteronômio 15, de 7 a 13, e no versículo 18 diz assim: se houver algum israelita pobre, ou seja, um irmão de vocês, em qualquer das cidades da terra do Senhor, do seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração. E aí diz o quê? Não, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta, emprestem-lhe liberal. Mas que dia você vai me pagar? O que ele precisar. E aí diz no versículo 9: cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. Ou seja, querendo manipular a lei do Senhor. A lei está lá, mas a pessoa está com outro interesse no coração. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e eu não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado pelo pecado. Está vendo? Deus cria a lei, mas o homem quer torcer no coração a intenção. E aí o versículo volta a repetir no versículo 10. Dele, generosamente e sem relutância no... Está vendo de onde Paulo tirou que Deus ama o que dá com alegria? É novo. Pois, por isso, o Senhor seu Deus, aí vem a condição, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você... Pastor, mas eu não prospero. É? Mão fechada. Seu preso. Não é a promessa de que não vai haver dificuldade, mas ainda que haja dificuldade, Ele está dizendo que Deus o socorrerá nas suas aflições. Ele está dizendo, você pode contar com Deus. E aí o versículo diz, sempre haverá pobres na terra, não tem como. Portanto, eu lhe ordeno, abra o coração para o seu irmão. É uma possibilidade? Ele está dizendo o quê? Abra, porque a nossa natureza é de se fechar.
E aí continua, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra, porque às vezes a pessoa não é pobre, mas está precisando naquele instante. Se o seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vendesse, você servi-lo 6 anos, no 7º ano, dê-lhe a liberdade. 7 anos, chega, está perdoada a dívida. E quando o fizer, não mande embora de mãos vazias, vai lá, abençoa, dê-lhe com generosidade. Ai, pena que acabou. Dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lugar, dele conforme a bênção que o Senhor seu Deus lhe tem dado, e não se sinta prejudicado ao libertar. Rapaz, eu perdi quanto nessa brincadeirinha? Ele está tratando aqui a questão do coração. E o seu funcionário, o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a vocês nesses 6 anos, custou metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor seu Deus o abençoará em tudo que você fizer. Isso é um antídoto ou não é, irmãos? Aí o pessoal entende o versículo de Paulo. É melhor nem dar, porque o meu coração está pesado. Desgraçado, não entendeu nada. Vai perder a graça do Senhor sobre o seu coração. Senhor, está vendo como é que está o meu coração? A minha indisposição, mude isso. O farei, porque eu quero agradar ao Senhor. Isso é obediência. Agora, pensamento futuro. Esse é o terceiro antídoto contra a avareza. Pensar no futuro. 1 Timóteo 6,7 diz, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, com que vestir, se estejamos com isso Você está pelado? Não. Eu não estou dizendo se tem caviar na sua geladeira. Tem comida. Contentamento. Por quê? A maior fonte de contentamento do cristão deve estar no Senhor. Estômago vazio, mas descansando em Deus. Hoje eu estou feliz, pastor, comi muito. Misericórdia, não entendeu? O contentamento deve vir do Senhor. Agradeço, Senhor, obrigado por esse sabor, por essa mesa farta. Sim, contentamento no Senhor. Pensem como homens de Deus. 1 Timóteo 9, de 10 a 11, que falava que o amor ao dinheiro, estou sendo repetitivo, é a raiz de todos os males. E aí alguns se desviam nessa cobiça, desviam-se da fé, aí alguns realmente vão se afastar, trazem sofrimentos para si, a vida não vai ficar boa, vai virar um tormento mesmo, não adianta nem orar, irmão, ele está sofrendo consequência do seu desejo do coração, do seu amor por posses, e trazem para si muitos sofrimentos. No versículo 11, homens do céu, você porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, busque a justiça, busque a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Aí não está dizendo nada de comida, nada de emprego, nada de salário, está falando para você buscar primeiro o quê? Estas coisas. E a cultura ensina que o propósito da vida é ganhar dinheiro, amar o dinheiro, adorar o dinheiro, usá-lo para manipulação dos seus desejos pecaminosos. Isso é o que o mundo ensina. Jovens, velhos aqui presentes, que ainda não compreenderam essa sabedoria do alto, o conhecimento de Deus, certo? Ele compartilha no que diz respeito ao dinheiro. E se você não entendeu, você é escravo do dinheiro e perde a própria liberdade em doar-se com generosidade aos que estão à sua volta. Por causa da avareza, não conseguem muitas das vezes tomar decisões sem sequer ser baseado nos seus desejos egocêntricos, nos seus objetivos pessoais, e assim os seus desejos que deveriam ser piedosos não frutificam. Conforme a orientação de Paulo, que a gente leu, 1 Timóteo 9, 11, olha, fuja, não tenta encarar isso não.
corre para aquelas propostas que ele colocou: a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. O coração está focado nas posses materiais. Senhor, estou fugindo do propósito. Eu tenho que estar focado nisso que Paulo falou. Você que não tem Jesus, busque Ele primeiro. Talvez você não tenha Jesus, mas está agindo como os crentes ali de Apocalipse, onde talvez a sua segurança ainda está na avareza. Apocalipse 3, de 17 a 18, você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhes um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha de nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar, porque vocês não estão vendo. Não é isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Senhor, olha, recursos, sim, só se for para acrescentar mais disso, para me ajudar a correr mais em direção a isso. Quero mais tempo para isso, Senhor. Ando conversando com irmãos que falou: pastor, eu quero prosperar mais. Por quê? Quero ter mais tempo para a igreja e deixar aquilo para lá. Tem que andar sozinho aquilo. O objetivo é o dinheiro? Ele só quer pensar na obra, ele está pensando na obra. Você que é crente, a gente cantou aqui: Espírito enche a minha vida. É ou não é? Enche. Mas pastor, está tão vazio, eu não frutifico, eu venho à igreja, mas eu só fico sentado no banco, não acontece mais nada. Mateus 13, 22, Jesus diz assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam e tornam a palavra o quê? Às vezes é isso. Entenderam aí? Então, concluindo, até aqui a palavra. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Eu acho que eu alonguei um pouquinho, hein, irmãos? Jesus. Anotem aí. Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que nos faz compreender o mundo, entender os sistemas de governo, qual é o problema geral desse planeta. E a questão, ó Deus, começa em nossos corações. Temos muitas das vezes, ó Pai, expressões de avareza, seja por meio do desejo de enriquecer, seja por meio de descontentamento. Ó Deus, que a Tua igreja Manaim venha sentir o maior contentamento, prazer, sentido na vida, na coluna de fogo que é o Senhor, na sombra do Onipotente. Ainda que seja só um maná todos os dias, que haja gratidão no nosso coração, que seja relevante isso, que haja descanso em nome de Jesus. Leva-nos a agir com liberalidade, com generosidade, ir contrário aos movimentos e tendências do nosso coração. Queremos ser servos Teus, obedientes, graciosos, filhos de Deus, semelhantes ao Teu Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um fundador dos Estados Unidos que, ao morrer, ele falou assim: eu agora transfiro todo o meu patrimônio para a minha família. Há mais uma coisa que eu gostaria de lhes dar. E ele diz: é a religião cristã. E disse: se eles tivessem isso e não tivesse dado nenhum centavo, nenhum chilim, nenhum dinheirinho, eles seriam ricos. E se eles não tivessem isso e eu tivesse lhes dado o mundo inteiro, eles seriam pobres. Que venhamos pensar como esse fundador aí, Patrick Henry dos Estados Unidos. Somos ricos no Senhor Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que nos guarda, protege, que nos atraiu para si, que a graça salvadora de Jesus Cristo,
que nos fez povo dele, e o Espírito Santo, que compartilha da presença de Deus no nosso interior, seja conosco hoje e para sempre. Vão na paz, que Deus abençoe, irmãos. Até mais.